Pedro Paiva chegou até mim esta manhã com novidades acerca de Jonathan Majors. É verdade, Jonathan Majors. Ok, vamos agora só fazer uma pausa na música. Vamos localizar o público que Sim. possa haver alguém que não sabe quem é Jonathan Majors. Jonathan Majors é um ator em grande ascensão em Hollywood. Incrível. Tem sido um ator que tem trilhado um caminho em crescendo bastante sólido e consistente. Temos imagenzinha. Eu já vou pôr aqui, do Jonathan Majors. Se não façam uma pesquisa, malta, ponham numa janela ao lado, estão no YouTube, não é? Deixem-me aproveitar, enquanto Pedro Paiva procura a imagem, fazemos assim, não se esqueçam, se estiverem agora a acompanhar-nos durante o direto, façam like, subscrevam o canal, continuem a acompanhar-nos nas redes sociais, somos então MyGeekPT. Vale a pena não só para poderem estar aqui comigo, com Pedro Paiva, com a Cindy, com a Marta e com o resto da nossa equipa, mas também nas redes sociais tentamos acompanhar o mundo da cultura pop e estar sempre em cima do acontecimento e ir partilhando com vocês algumas das maiores notícias do momento dentro deste universo. Dito isto, temos Jonathan Majors. Posso ir dizendo, Jonathan Majors é o vilão não só na série da Marvel que está disponível na Disney Plus, Loki, também surge como o vilão, uma interpretação incrível. Sim. Exatamente a mesma personagem. É a mesma personagem. Também no último filme do Homem-Formiga. Certo. Ele neste momento é o Kang, não é? Que é o Kang, exatamente. Ou seja, o Kang para o MCU representa aquilo que Thanos representou para as primeiras fases do MCU até ao Endgame, não é? E o grande vilão desta nova fase do MCU é exatamente o Kang, não é? Que é interpretado, lá está, pelo Jonathan Majors. Uma interpretação que eu acho genial. Que ele foi introduzido ao personagem na série Loki, no final da série Loki, e digo-te já que foi uma entrada em cheio. Sim. Porque o episódio que se passa com o Kang na série Loki é muito, muito bom. É muito bom, mas vale a pena ver a série toda, não vou ver só. E agora? É uma série, vai acompanhar, há uma narrativa contínua. Certo. Portanto, a série do Loki termina exatamente com o Kang e ficamos a perceber que ele vai ser tipo o protagonista da próxima fase toda do MCU, e isso aconteceu logo com o Quantumania. O antagonista, é o antagonista. Será o antagonista. E espera-se dele, de facto, um personagem fortíssimo. No entanto, a vida surge. Thanos, deixa-me só rematar, Desculpa. foi extraordinário. Sim. Principalmente já na fase final, foi um personagem impactante no MCU, e acho que há alguma dificuldade, inclusivamente, da malta perceber que agora vem aí um outro antagonista tão importante, ou até mais importante naquilo que é todo este arco da Marvel. O Kang tem uma importância muito grande porque é um personagem muito, muito, muito forte. Pronto, e o Jonathan Majors, de facto, foi uma ótimo cast para este personagem. Ele está em ascensão. O Jonathan Majors, que vi num filme da Netflix que se chama The Harder They Fall, e que me impressionou bastante, que eu gostei muito, um filme que ele dividiu o protagonismo com o Idris Elba. É um filme, é um western Idris Elba é ela. É um western muito bom. Imaginem o Tarantino a realizar um western, poderia ter sido este, The Harder They Fall. Progressivamente começámos a ver o Jonathan Majors a pisar territórios com maior responsabilidade enquanto acting. Ele que no início deste ano estreou de facto o Quantumania, não é? Com o Ant-Man, e passado 2 meses estava a estrear o terceiro episódio de Creed, também como antagonista do próprio Creed. E é nesta fase onde ele tem um grande filme com uma responsabilidade gigante do MCU que, enfim, não correu lá muito bem e não foi muito... não recebeu as melhores críticas. Nós vimos o Jonathan Majors a lutar para, enfim, de alguma maneira, promover bem o Quantumania, e vimos também o Jonathan Majors a promover ao mesmo tempo o Creed 3. O que é que acontece aqui? De repente, há uma notícia que cai e que nos mostra que Jonathan Majors tinha sido preso, tinha sido detido.
E quando a notícia cai, tipo, what? A Disney viu a vida andar para trás. Toda a gente viu a vida andar para trás. Ele é preso e é preso sobre a acusação de violência doméstica perante a sua companheira. E de facto... Eu posso dizer que eu senti assim, mas eu agora não posso gostar de um ator que de repente descubro que afinal é má pessoa. E que chatice. Pronto, fiquei um bocadinho triste porque tinha gostado mesmo muito da interpretação dele. E o que é que acontece a seguir? De repente tu tens a imprensa toda a arder com esta notícia. Claro. Jonathan Majors, que era tipo, no momento, um dos pilares desta fase do MCU, de repente é preso por acusações de violência doméstica. Ele de facto foi detido. Por uma ex-companheira. Por uma ex-companheira, já não é. O que é o facto é que ele foi detido, foi libertado várias horas depois, mas ficou sobre ele, de facto, a acusação da ex-companheira em que o Jonathan Majors tinha exercido força física e violência sobre ela num determinado dia. O que é que acontece a partir deste momento? Jonathan Majors perde alguns contratos para filmes que já tinha assinado, que vinham a seguir, perde o apoio do seu agente e da empresa que agenciava o próprio Jonathan Majors. Havia uma campanha que estava prestes a sair para a Força Aérea Norte-Americana que tinha o Jonathan Majors como protagonista, é cancelada. Portanto, essa campanha não chega a ir para o ar. O Creed 3 sofre logo de imediato na bilheteira. Aquilo já não estava a ter um comportamento também muito bom. Morre ali com esta notícia. E o Ant-Man, que entretanto vai para o streaming, também não teve os resultados que estavam à espera. Porque... Atenção que neste caso, então, com um acontecimento deste género, houve efetivamente uma reação negativa da parte do público. Sim. Porque, verdade seja dita, nem sempre é o caso. Às vezes este tipo... Temos o exemplo dos Rammstein, que aparentemente também foram alvo, não os Rammstein, mas o vocalista, de acusações, de alguma forma, mas aconteceu exatamente o oposto. Os álbuns de Rammstein, não só o mais recente, mas até anteriores, de repente estavam a aumentar as vendas. Mas aqui a coisa... quando estamos a falar de Hollywood, quando estamos a falar de Disney, quando estamos a falar de Marvel Studios, quando estamos a falar de um tema que basta haver a simples suspeita, levanta logo um pânico sobre as entidades que estão a investir naqueles atores. Dinheiro, e agora imagina da imagem destes... O Jonathan Majors, em 3 meses, que estava de facto a construir a sua carreira, numa semana viu isto tudo virado do avesso. Entretanto, logicamente, muito se escreveu e muito se disse à volta deste caso, apontando sempre o dedo a Jonathan Majors. Ele foi-se mantendo em silêncio, basicamente refugiou-se com a sua advogada numa perspectiva de dar a contrarresposta. Contrarresposta esta que chega agora no dia 21 de junho, quando finalmente Jonathan Majors apresenta-se na esquadra para prestar o seu depoimento. Quando apresenta o seu depoimento, Jonathan Majors leva um lote de provas factuais sobre o que realmente aconteceu na tal noite que a ex-companheira alega que ele terá sido violento para com ela, porque ela foi inclusivamente assistida por médicos e tinha ido ao hospital e isto tudo tinha estado na delegacia onde tinha apresentado factos evidentes de marcas no corpo que poderiam evidenciar de facto alguma coisa que tivesse a ver com violência. É certo é que o Jonathan Majors vai, neste momento, à esquadra, dá o seu depoimento, apresenta provas factuais e dessas provas ressaltam algumas provas que, entretanto, já foram tornadas públicas e que evidenciam um plot twist nesta história. E então, o que é que acabamos por conhecer? Não só não houve qualquer tipo de violência do Jonathan Majors sobre a sua ex-companheira, como
tudo o que aconteceu foi exatamente ao contrário. Jonathan Majors apresentou um vídeo que dava conta, um vídeo que foi gravado numa câmara de um táxi, onde eles os dois se deslocavam, onde era evidente o estado alterado da sua ex-companheira e, inclusivamente, a sua atitude agressiva com o Jonathan Majors, chegando ao ponto de o ameaçar fisicamente de forma bastante agressiva. Há o testemunho do taxista que confirma em plenitude todas as imagens que foram gravadas no táxi e, de facto, o ambiente que se viveu na viagem que ele fez com os dois até à zona de residência. Acontece que depois a ex-companheira de Jonathan Majors, já em casa, ela estava suficientemente alterada e embriagada, também, ao que consta, alcoolizada, caiu, magoou-se e acabou por desmaiar, e foi o próprio Jonathan Majors que acabou por chamar a assistência médica, aos que vieram os enfermeiros e a transportaram de facto para um hospital onde ela depois viria a ser atendida. E tipo, foi aí que começou a história da acusação dela, porque ela disse que aquilo tinha sido um ato violento do companheiro quando não se tinha passado rigorosamente nada disso. E, por final, depois há umas imagens de um vídeo num evento que era uma espécie de festa, onde ela vai a seguir e que estava super tranquila, como se nada se tivesse acontecido, extremamente bem disposta, o que não evidenciava o que tinha-se passado antes. A realidade é que as pessoas, enfim, têm capacidades às vezes que... Pronto, eu iria dizer isso. Eu acho que há aqui, neste momento, a investigação continua. Há uma nova audiência marcada agora para em agosto? 3 de agosto. Portanto, acho que provas como vídeos são Não, mas bastante... só para terminar, as maiores provas, e estas sim são as que definem o resto, foram mensagens que ela enviou para o próprio Jonathan Majors, do qual ele fez prints e entregou à polícia, onde ela disse sempre que não queria fazer nada do que estava a ser feito, ela não o queria envolver numa acusação de violência, era a polícia que estava a ter interpretações erradas sobre o que ela estava a contar, ela pedia imensa desculpa, ela disse que não, mas não te preocupes porque tens ótimos advogados e vais safar-te disto. Isto são mensagens que estão peritadas e estão publicadas já na internet e que vão levar a um fim, que é estas mensagens podem determinar a prisão da senhora. Ou seja... Sendo que, entretanto, já houve danos para a carreira de Jonathan Majors. O prejuízo gigante que, em termos de imagem, em termos financeiros, que o Jonathan Majors teve de dar conta desta brincadeira, eu acho que não vão ser facilmente reparados. Mas, de facto, o que acontece é que ela, nessa audiência, pode correr o risco de ser... Vira-se o feitiço contra o feiticeiro. 1 ano de prisão. Vamos continuar a acompanhar este caso. Eu acho que é importante, até porque deste caso poderá depender os próximos capítulos do universo. Depois do caso de Johnny Depp, Amber Heard, tivemos agora aqui Jonathan, a história repete-se.